Pessoal, então, nossa segunda aula, né? A gente vai compreender alguns termos aqui que pode gerar confusão, né? E que às vezes de fato são confusos mesmo, que é ciência de dados, Big Data e aprendizado de máquina. Beleza, vamos lá. Então, eu trouxe um conceito aqui. A ciência de dados é um conjunto de métodos que cercam a extração de conhecimento a partir dos dados. Então, se a gente for ver essa explicação com a explicação da Gartner do que é data mining, a gente vê que é a mesma coisa. É a mesma explicação, praticamente. É só por outras palavras. Então, por isso que o termo data mining e ciência de dados, né, o data science, são usados de forma intercambiável. Porque, no final das contas, acaba que são a mesma coisa. Pode ver que aqui no curso mesmo, muitas vezes eu confundo e o termo que eu mais uso é ciência de dados mesmo, que é o que eu estou mais acostumado, né? Então, essa foi uma citação desse livro aqui, que é um livro sensacional, que tem uma didática muito legal, porque livros de data science é assim, tem livros que têm uma pegada super matemática, mostra a prova mesmo, e tem livros que são mais focados em interpretar os algoritmos. Esse livro aqui, ele é mais focado em interpretar os algoritmos. Então, é uma literatura complementar ao curso que eu super recomendo. Ele é bem legal mesmo. Não sei como ele está de preço, mas comprem na leitura, na Saraiva, ele é muito bom, eu recomendo. Então, eu trouxe aqui algumas áreas de aplicação da ciência de dados. Por exemplo, vamos pegar aqui o e-commerce. O e-commerce tem muita aplicação, porque geralmente é uma área, um segmento que tem muitos dados, né? Então, por exemplo, uma aplicação dentro do e-commerce é para identificar consumidores potenciais. Por exemplo, vamos supor que a gente tem lá no nosso site, né, que vende determinados produtos. E a gente tem o dado do nosso cliente. Aí a gente, ao invés da gente achar que tal característica de cliente é um cliente potencial, a gente vai prever isso, né? Olha, esse cliente acabou de visitar nosso site. De acordo com as características, com a hora que ele entrou no site, com a localização, com a idade, com o gênero dele, quanto tempo que ele ficou na nossa página, enfim, a gente consegue gerar a probabilidade, de repente, desse cliente ser um cliente potencial, ou gerar a probabilidade desse cliente voltar no nosso site depois, né? Enfim, ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar a análise de cluster aqui. Nós pegamos nosso histórico de clientes, análise de cluster nada mais é do que agrupamentos. A gente vai definir diversas características dos nossos clientes, né? Por exemplo, assim, quantidade de compra no último mês, quantidade de compra nos últimos 3 meses, renda, escolaridade, e vamos montar uma tabela com isso. E vamos rodar o algoritmo de clusterização. O algoritmo ele vai fornecer grupos que são estatisticamente similares. Vamos supor que o algoritmo encontre 3 grupos. Então, opa, nós temos 3 grupos de clientes. Aí a gente vai aprender a interpretar esses grupos. Ó, esse cluster aqui é composto por clientes de alta renda que compram, mas eles compram uma vez no site aqui, em média, e depois somem. O grupo 2, o cluster 2 é composto de clientes composto por clientes com renda média, mas compram muito no nosso site. Então, de repente, esse é o público-alvo que a gente tem que atacar, né? Nem não necessariamente é o público-alvo com renda mais alta. Enfim, são exemplos hipotéticos de situações que eu já vivenciei na prática, assim, e dá resultado bem legal. Uma outra aplicação bem interessante também, que a gente vai ver aqui no curso, inclusive, é para recomendação de produtos. Com certeza vocês já viram, quando a gente entra num site, né, de e-commerce, tem lá, né? Quem viu tal produto viu esse, né? Então, no Netflix é um exemplo também, né? Quem viu tal filme assistiu esses. A gente vai aprender a fazer um sistema de recomendação aqui no site.
né? É bem interessante. Em varejo, eu já usei muito em grandes hipermercados para montar cesta de compras, para identificar, né? Até mesmo para ajudar onde que eu vou colocar os produtos. Por exemplo, assim, existem 3 produtos vamos pegar um exemplo assim, um grande hipermercado, que tem o algoritmo descobriu 3 produtos que são fortemente correlacionados. Ou seja, quem compra um produto, compra os outros 2 também. Então, o que pode ser feito? Eu coloco um produto longe do outro. Por quê? Para a pessoa ter que andar pelo meu supermercado. E no meio do caminho, eu coloco uma promoção, um banner de promoção para o terceiro produto. Então, ou seja, né, a gente está cada vez mais instigando, mandando estímulos para os clientes, mas estímulos sadios, de coisa que ele já iria comprar. Só que às vezes ele não está lembrando, né, coisas do tipo. Ok? E análise de reviews. Porque muitas vezes em site, né, de e-commerce, tem os comentários, a gente tem lá um produto à venda. E os clientes vão comentando. E às vezes, quando vende muito, é difícil alguém ficar lendo o dia inteiro. Então, a gente pode treinar um algoritmo para ler o texto e classificar para a gente se o comentário é positivo ou negativo. É o que é chamado de análise de sentimento. Né? Qual que é o sentimento? Óbvio, esses 500 comentários aqui, 70% foi falando bem e 30% foi falando mal. A gente não precisa mais de alguém ficar lendo os reviews, necessariamente. Ok? Indústria também pode ser muito utilizado para manutenção preditiva. Aqui também, por exemplo, o que eu já fiz? Determinado equipamento tem um sensor que coleta dados e manda esses dados para o banco de dados da empresa, né? Então, será que eu consigo prever quando esse equipamento vai dar pau, baseado nos dados dele, nos dados de telemetria, né? Geralmente, sim, porque se o sensor é do próprio equipamento, quer dizer que existe um padrão. Então, se existe o padrão, a gente consegue prever. Ok. Aqui tem a parte de detecção de anomalia, que entra muito bem a parte de controle estatístico de processos, que é o Green Belt, Black Belt, essas coisas, controle de qualidade. No setor bancário, tem muita aplicação também. Um exemplo é a detecção de fraude. Por exemplo, com certeza comigo que aconteceu, acho que muita gente também deve ter acontecido. A gente vai fazer uma compra em determinado estabelecimento ou pela internet e o banco bloqueia aquela compra. Não passa. Por quê? O que acontece? Dada as características daquela compra e o nosso perfil, o algoritmo de machine learning ali por trás identificou que a probabilidade daquela compra ser uma fraude é alta, porque ela está fora do nosso perfil, né? Então, o que acontece? Ele vai pegar por trás, vai montar um histórico de dados ali por trás. Vamos imaginar uma tabela de Excel com várias colunas, onde cada coluna vai ser uma característica do cliente. E as características que a gente vai prever se é uma fraude ou não. A nomenclatura que a gente usa é a seguinte: a variável alvo, ou seja, aquela que a gente quer prever, a gente chama ela de y, é o nosso y. E as variáveis preditoras, ou seja, aquelas que a gente vai usar para prever o y, nós chamamos ela de x. Então, ou seja, vai ser o x1, o x2, x6, até xp, porque né, o que a gente tiver de variável a gente pode tentar usar para prever. E cada linha da base de dados vai ser um cliente. Então, o algoritmo precisa de histórico para ele aprender. Então, a primeira linha, na linha 1, esse cliente, com essas características, ele
vai ter características do cliente e características da transação em si. Né? Aliás, cada linha teria que ser uma transação comercial. Então, nessa transação, foi uma fraude. A gente marca como 1. Na transação da linha 2, não foi uma fraude. A gente marca como 0. Sempre o evento que a gente quer prever, a gente marca como 1. O evento contrário é o 0. Então, por que isso aqui? A partir de um histórico de transações, o algoritmo aprende o que é uma fraude e o que é uma não fraude. Né? Então, é por isso que às vezes o sistema bloqueia nossa compra. É porque às vezes a compra está muito fora do nosso perfil habitual de compra. Enfim, risco de crédito é muito utilizado também, que, por exemplo, o cliente solicita um empréstimo para o banco. É de interesse do banco realizar o empréstimo para um cliente que vai ser adimplente, né? Não quero realizar um empréstimo para um cliente inadimplente. Então, dadas as características desse cliente, qual que é a probabilidade dele vir a ser inadimplente? Se for alta, eu posso não ceder o empréstimo ou eu posso ceder a um juros mais alto, por exemplo. Né? Aí depende da abordagem e do contexto do banco. E a lógica é a mesma aqui. Né? Montar o banco de dados, a tabela, enfim. Na área de medicina também é muito utilizada para prever doenças, para prever se o paciente está de acordo com os sintomas, né? Para ver se ele está, qual é a probabilidade dele ter uma doença. Diagnóstico por imagens também é muito utilizado na medicina com machine learning. Na área de transportes, por exemplo, a gente vê a Tesla constantemente testando os carros autônomos, né? E no YouTube tem até a visão do carro autônomo, para a gente ver. Ele identifica, na pista ele marca pedestre, faixa de pedestre, semáforo vermelho, né? Placa de proibido estacionar. E isso é uma área da ciência de dados que chama visão computacional. Então, também é ciência de dados e machine learning, essa parte né, de veículos autônomos. Outro exemplo parecido seria a Amazon, por exemplo, no Prime Video, ela faz uma detecção de imagens dos personagens e, no caso, indica quais são os personagens que estão naquela cena, totalmente feito por inteligência artificial. Aham, exatamente. Eu já vi um outro exemplo também de um comércio, não é no Brasil, não, que não tinha funcionário. Tinha uma câmera com machine learning apontando para prateleiras. E assim que o funcionário e a câmera, e o algoritmo identifica gesto. Tipo assim, a pessoa esticou o braço, pegou tal produto, colocou no carrinho de compras. Né? Então, o que ela faz? Já cobra automaticamente no cartão de crédito dessa pessoa. Inclusive, eu acho até o Fernando falou, é da Amazon, é da própria Amazon mesmo, esse mercado. Ele não tem funcionário, ele não tem caixa. A pessoa vai pegando, pondo no cestinho e depois é só ir embora. Tá pago. É bem interessante. Beleza? E na área de finanças, também é muito utilizado para séries temporais. Né? Por exemplo, a gente trabalha com vendas. Qual que vai ser meu volume de vendas nos próximos 12 meses, né? Então, eu posso também tentar prever isso. Enfim, E uma dúvida também que eu tenho é a questão de vendas. Para você conseguir fazer uma predição boa, você tem que ter um volume de dados, no caso. E como você consegue tirar, de você ainda seja algo mais básico, no início, por exemplo, de vendas? Em quanto tempo você já consegue ter dados suficientes, né? Aí, isso? assim, quando a gente fala de dados, sempre quando alguém lá na empresa me pergunta qual que é o período de amostragem que eu preciso, eu falo assim, o que você tiver de dados, você me manda.
Quanto mais, melhor. Só que na prática, nem sempre a gente tem dados, né? Às vezes tem pouco. Então, o que acontece? Se os dados forem, a gente precisa de pelo menos 2 períodos de dados. Por exemplo, se os seus dados forem mensais, você precisa de pelo menos 24 meses para poder comparar janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, né, dezembro com dezembro, para o algoritmo identificar se tem algum padrão sazonal ali, para ele poder pegar. Se você tiver só um ano, talvez é melhor trabalhar com os dados semanais. Você desce o nível, a granularidade dos dados. Entendeu? Então, Professor. oi, Ai, não, Gabi. desculpa, tô cortando. Pode falar. Então, você comentou, né, da área de saúde, como eu trabalho na área, né, de humanas, até comentei com você em relação ao Sim, psicoanalista. Então, a gente pode prever também a probabilidade de acontecer acidentes no trabalho? Você comentou de acontecer doenças, os acidentes também seria possível, então. claro. Ai, Tendo muito bacana. dados, você tendo os dados para isso, consegue prever tudo. O grande É problema é muito ter os legal, né? Porque é dados. difícil, porque é muito difícil a gente ver isso na área, né? Por exemplo, de segurança do trabalho. Então, isso aí já ajudaria muito, É. né? Lá na empresa Fazer que essa eu previsão. trabalho, isso. A empresa que eu trabalho, na VLI Logística, já está em processo de implementação de visão computacional para detectar se o funcionário está usando os EPIs certinho. Que se não tiver, já gera um alerta para o supervisor dele. Nossa, que legal, professor. Depois você me conta. Tá, A experiência. aham. Aí bate um papo depois. Então, pessoal, né, então eu trouxe aqui vários exemplos para a gente ter uma noção, né, de como que se aplica no mundo real. Óbvio que as possibilidades, a criatividade da pessoa é o limite. É igual eu falei com a Gabi aqui. Tudo tem jeito desde que tenha dados. Né? O grande segredo é esse, nem sempre a gente tem. Beleza, então nós vimos aqui, né, os conceitos sobre ciência de dados. Agora nós vamos ver o que é o Big Data, que é diferente. O Big Data é um alto volume, velocidade e variedade de ativos de dados, que exigem formas inovadoras de processamento para maior visibilidade e tomada de decisão. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente fala, por exemplo, Facebook, por exemplo. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, que tem dados rodando o tempo todo. Agora imagina a quantidade de transação de cartão de créditos que a Cielo tem, por exemplo, por minuto no Brasil. É muito dado, né? Então, e por que ele fala aqui também de variedade? Porque nós não temos mais só dados estruturados, nós temos áudio, nós temos dados em vídeo, né? Nós temos dados em outros formatos que não são necessariamente estruturados. Né? Numa empresa que eu estava trabalhando anteriormente, antes de ir para a VLI, era uma empresa de call center. A gente estava trabalhando num algoritmo baseado no tom de voz da pessoa, estimar a probabilidade dela realmente cancelar o produto. Então, estava ficando um trabalho bem legal usando áudio, né? Então, assim, então a gente tem formatos de dados diferentes do que tabelas, né? Que são dados transacionais. E muitas das vezes o banco de dados transacional que a gente conhece, né? Relacional, ele não suporta essa carga de dados. Então, do Data Warehouse, que a gente já conhece, a gente vai ter que usar um outro conceito, que é o Data Lake. E o Data Lake, sim, já consegue armazenar melhor esses dados não estruturados. Mas essa parte aqui, o profissional que mexe com essa parte é o engenheiro de dados. Então, aqui, por exemplo, eu não sei mexer com isso. Eu sei o conceito, mas eu não sei mexer. E não vou aprender também, porque não é a minha área. Por isso eu comentei que a área de ciência de dados ela é multidisciplinar. Que aqui exige um conceito maior, um conhecimento maior de infraestrutura de TI para trabalhar aqui. Né? E é uma carreira boa também. Quem tiver interesse em seguir essa carreira de engenharia de dados, né? Existe um engenheiro de dados e tem um engenheiro de machine learning também.
Esse é outro cargo. É bem interessante. Está em alta também. Então, aqui é só para exemplificar, né, que de nada adianta a gente ter um volume de dados gigantesco se a gente não aplicar os métodos científicos em cima deles. Para quê? Para extrair padrões desse grande volume de dados, né? Então, deixa eu ver aqui. Exatamente. Então é isso. Então a gente precisa. Agora, uma coisa importante, que a gente fala muito sobre Big Data, mas na prática, no mundo real e nos exercícios que nós vamos ver na disciplina, a gente vai ver que a gente consegue extrair muito conhecimento de base de dados pequena também. Então a gente não precisa de ter base de dados gigantesca para aplicar as técnicas que nós vamos ver aqui no curso, né? É importante frisar isso.